Boa noite a todos. Vamos dar sequência, né, à nossa formação sobre fundamentos da educação, direcionado para os concursos que cobram legislações. Hoje nós vamos estudar a LDB, né, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 93/94 de 96. Certo? Todo mundo com material nas mãos. Em mãos, vamos lá. A LDB. Todas as provas que eu já respondi até agora da Divise tem de uma a duas questões de LDB. Então, LDB é a questão certa. Se é questão certa, é a questão que a gente não pode errar. Então, a gente vai passar pelos principais tópicos que a banca cobra e também alguns tópicos que sempre está ali, pode ser uma possibilidade. Certo? Iremos, além de ver a parte teórica, vamos também responder algumas questões para a gente treinar. Como eu disse, para quem entrou agora, na prova da Divise, do concurso de Satuba de Santa Luzia, LDB é questão certa. A banca tem um padrão de fundamentos da educação, são 10 questões. De 1 a 2 questões, LDB. Semana passada a gente viu ECA, de 1 a 2 questões, ECA. Então a gente vai ter condições de fechar fundamentos da educação. Tá certo? Então a nossa LDB, a nossa lei brasileira, a nossa lei de diretrizes brasileira, a lei 93/94/96, tem que finalidade? A finalidade da educação. Isso aqui é um artigo importantíssimo, viu? Já deixem aí marcado, grifado, porque a gente precisa saber na ponta da língua esse artigo. A finalidade. A educação é dever de quem? A educação é dever da família e do Estado. Inspirado em quê? A Divise gosta de questões de complete. Deixa lá o espaço. Vê só. Inspirada nos princípios de liberdade. Já marque aí liberdade. Se cair essa questão, a gente já vai saber que o princípio, em que princípio está inspirado? Na liberdade e nos ideais de quê? De solidariedade humana. Aí a banca vai brincar. Visando o quê? Outra coisa que a gente tem que ter sempre na ponta da nossa língua. Visando o pleno desenvolvimento do educando. Marca pleno aí, ó. Seu preparo, marca preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É o nosso famoso pré-quá. Nosso patinho feio, nosso famoso pré-quá. Então, o que é que visa? A educação tem uma finalidade. E visa a quê? Ao pré-quá. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo tem que estar no nosso coração, certo? Vamos ver agora aqui os princípios de ensino que estão lá, que estão lá no artigo 3º, que também as bancas adoram brincar com isso aqui, porque eles, como são 13, 14 princípios que temos agora, né, desde a inclusão do último em 2021, a banca gosta de brincar com as palavras, tá certo? Então eu marquei as palavras que a banca gosta de brincar e a gente tem que saber. Preciso decorar? Minha gente, eu nunca decorei, mas eu já li tanto que já faz parte, assim, do meu olhar quando se trata de princípios do ensino. Então diz assim, ó, que o ensino será ministrado com base em igualdade de condições para acesso e permanência. Então, marca aí. A igualdade é para quê? De condições para acesso e permanência. E a liberdade? A banca pode brincar. Colocar liberdade de condições para acesso e permanência. Não. Igualdade de condições para que todos tenham condições de ter acesso e também de permanecer. E liberdade é de quê? De aprender, de ensinar e de pesquisar, certo? Terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. A banca vai colocar lá uniformidade. Não, é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Respeito ao quê? À liberdade. Veja que aqui tem duas coisas, viu? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Uma outra questão, um outro ponto que a banca também gosta de brincar é aqui, ó, na coexistência de instituições públicas e privadas. O que é que a banca vai dizer? Existência é princípio da LDB, faz parte dos princípios de ensino, a existência de instituições
públicas. Não, é a coexistência de instituições públicas e instituições privadas, certo? A gratuidade do ensino público, aqui é tranquilo. Valorização do profissional da educação, guardem no coração, para vocês que são professores. Se falar sobre profissional da educação, está falando de quê? De valorizar os profissionais da educação. A gestão democrática, né? Que é do ensino público. E na escola privada, a gente sabe que a gestão democrática não é obrigada. Apesar da gente saber que nas instituições privadas, eles acrescentam isso, mas não é obrigado. Para quem é obrigado a gestão democrática? Para o ensino público. Certo? Garantir o quê? Um padrão mínimo de qualidade. Olha aqui, ó. Garantia de padrão de qualidade. O ensino deve ter. Valorização da experiência extraescolar. Pode marcar aqui extraescolar, porque se a banca quiser brincar, ela vai brincar aqui. Valorização da experiência escolar. Não. Além dessa valorização que já existe, que isso se fundamenta à educação, né? Ao ambiente da escola, mas também se valoriza, a LDB valoriza como princípio aquilo que a criança, que o adolescente, aquele que está na educação, o que ele aprende além dessa experiência escolar. Por isso que é a experiência extraescolar. Certo? Vejam só, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Certo? Consideração com a diversidade étnico-racial, aqui é tranquilo. Aqui vocês vão marcar, ó, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ele vai dizer que garantia do direito à educação e aprendizagem durante ou somente a educação básica obrigatória. Não. A garantia do direito à educação e à aprendizagem é quando? Ao longo da vida. O que é que isso significa ao longo da vida? A criança nasceu e durante toda a sua vida, independente da idade, ele tem direito à educação e tem direito à aprendizagem. Então, esse ao longo da vida aqui, ó, deixa marcado. E o mais recente, que é o mais recente entre aspas, né? 2021. Assim que saiu, as bancas cobraram bastante. E as bancas ainda cobram. Lá na prova da IBAN, cobrou, em Arapiraca. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. E quando foi que teve esse complemento na lei? No ano de 2021. Como foi uma inclusão recente, às vezes a banca pode perguntar até o ano. Certinho, pessoal. Então, a gente viu o que aqui? Os princípios de ensino. Como é que a gente vai guardar isso? Minha gente, revisando. Antes de fazer uma coisa ou outra, para dar uma lida, vai refletindo, porque quando você chega lá na prova, você vai perceber que tem coisas que saem desse patamar que a educação brasileira quer alcançar. Qualquer coisa excludente, qualquer coisa que negue a valorização, qualquer coisa que não seja democrático, já suspeite. Certo? Então, vamos aqui para o artigo 4º. Dever do Estado. As bancas também adoram cobrar, viu, esse artigo 4º. Então, o dever do Estado. O que é que o Estado tem que garantir? Tem de garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Lembrando, né? O que é a educação básica obrigatória? Onde ela inicia? Na pré-escola, não é isso? No ensino fundamental e no ensino médio. A educação básica obrigatória inicia na pré-escola. Por isso que é dos 4 aos 17 anos. Mas o Estado deve ofertar a educação básica, que compreende a educação infantil. A educação infantil se divide em quê? Creche e pré-escola. Mas o que é obrigatório?
Qual é a educação básica obrigatória? Pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Certo? E aí a educação infantil em creche e pré-escola, atendimento educacional especializado, nosso AEE, educação de jovens e adultos, acesso aos níveis mais elevados de ensino e padrões mínimos de qualidade. Certo? Esse aqui é o dever do Estado, é aquilo que o Estado deve garantir. Agora, o que é que o governo é obrigado a garantir? Já dei um spoilerzinho, vamos ver de novo. A educação básica obrigatória e gratuita. Quando? Dos 4 aos 17 anos. A banca vai colocar que é dos 0 anos até os 17. Geralmente vai brincar aqui, ó. Por quê? Porque a educação básica obrigatória, ela inicia na pré-escola, tá certo? Aí aqui, ó, ponto de atenção. A educação infantil creche, que é de 0 a 3 anos, é dever do Estado ofertar. Mas não é obrigatória o quê? A matrícula pelos pais. O governo vai ofertar, o Estado vai ofertar, mas é obrigatória a matrícula a partir de que idade? A partir dos 4 anos, onde? Na pré-escola. A obrigatoriedade começa na pré-escola. Por isso que a educação básica obrigatória e gratuita, ela começa quando? Dos 4 aos 17 anos. Mas o Estado já tem que ofertar toda a educação infantil. Apesar de haver professores que vai fazer a prova para os anos finais, eu analisei nas provas de professor de ensino religioso, de português, de matemática, que a banca sempre gosta de perguntar sobre a educação infantil, justamente dessa fase de passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Então, é bom também a gente, que vai fazer para os anos finais, estar atento a esses detalhes da educação infantil, certo? Então, o governo deve garantir o quê? Vaga na escola pública mais próxima de sua residência, a partir do dia em que completar 4 anos de idade, que é quando ele ingressa na educação básica obrigatória, certo? O que é que ele tem que garantir também? Isso aqui também é questão de prova. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, TGD, significa transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Aí qual é a palavrinha-chave que eles vão brincar? Aqui, ó. Preferencialmente na rede regular. O que é que a banca vai dizer? Especialmente na rede regular. Então, aqui é uma coisa que a gente tem que saber guardar no coração enquanto a gente for concurseiro. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Preferencialmente na rede regular de ensino. Certinho? O artigo 5º, o acesso à educação básica obrigatória é o quê? Direito. Marquem aí, viu? Direito público, subjetivo. O que é que a banca vai dizer? Que é direito público objetivo, que é um direito privado da pessoa. Não. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. Por que público? Porque deve alcançar a todos. E por que subjetivo? Porque se direciona a cada pessoa. É algo que a gente não pode alienar, certo? O acesso à educação básica obrigatória é direito o quê? Público subjetivo. Certo? Vamos para o nosso artigo 6º. O artigo 6º diz: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças a partir dos 4 anos. Por que a partir dos 4 anos? Porque é quando inicia a educação básica obrigatória. Artigo 7º, liberdade à iniciativa privada
desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. Ou seja, não é porque existe uma escola de iniciativa privada que ela vai criar as próprias regras. Não. A instituição privada, aquela de iniciativa privada, pode sim trabalhar com a educação básica obrigatória, com essas etapas do ensino, mas tem que cumprir o quê? As normas gerais da educação nacional. Tá certo? Por isso que lá no princípio, ele vai dizer da coexistência de instituições públicas e privadas. E as privadas devem obedecer às normas gerais da educação nacional. Tá certo? E a organização da educação nacional? As competências. Nós temos os sistemas de ensino. Nós temos a União, o Estado, o nosso DF, né, que é o Distrito Federal, e o município. E as competências dos sistemas de ensino, quais são? Competência da União, normas gerais, fazer as normas gerais e coordenar a política de educação nacional. O Estado tem que oferecer o ensino médio, o ensino fundamental e médio, os municípios, a educação infantil e o ensino fundamental. E o DF, que você falou aí? Se o DF estiver próximo ao Estado, a sua competência estiver mais próxima à competência do Estado, ele vai se comportar como Estado. Se a sua competência estiver mais sendo exercida mais próximo do município, vai cumprir como município. Vai ofertar o que o Estado deve ofertar e vai ofertar o que o município deve ofertar. Então, o que é competência do Estado ofertar o ensino fundamental? Principalmente o ensino médio. E o município ofertar a educação infantil, principalmente o ensino fundamental. E o DF vai se comportar de acordo com o exercício do seu sistema de ensino. Pode se comportar como um sistema de ensino estadual, como um sistema de ensino municipal. Certinho? E a organização da educação nacional? Nós temos 2 níveis. Então, a educação escolar compõe-se de 2 níveis. Nível 1, educação básica. O que é educação básica, minha gente? Educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. E a educação superior e a sequência disso. A educação básica, essa aqui, ó, ela é formada por 3 etapas, que a gente já até destacou aqui. A educação infantil, que se divide em creche e pré-escola, a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. O ensino fundamental, que tem duração de 9 anos, inicia aos 6 anos de idade. E o ensino médio, com duração mínima de 3 anos. Certo? Pego muito no pé, porque as bancas, quando colocam ali questão de verdadeiro ou falso, tenta bagunçar a nossa cabeça. Então, a educação básica é o quê? É a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. E a educação básica obrigatória começa na pré-escola, o ensino fundamental e o médio, que é de 4 aos 17 anos. A educação básica e a obrigatória do 4. Por que 4? Porque é quando ele começa na pré-escola. Certinho? E as obrigações dos estabelecimentos de ensino das escolas? Elaborar a sua proposta pedagógica, que é o nosso famoso PPP, que é o coração da escola. Administrar seu pessoal e recurso. Então, tem uma função administrativa e também financeira. Notificar o conselho tutelar, caso haja faltas acima de que 30% do percentual permitido em lei. Isso é uma mudança recente de lei. Por quê? Nós iremos ver agora aqui os percentuais de falta, de quanto o aluno precisa ter anualmente para não ser reprovado por falta. E a gente vai voltar aqui para essa regrinha, mas vocês gravem, viu? É questão de prova. A escola deve notificar o conselho tutelar quando?
caso haja faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, certo? E a escola também vai promover medidas de conscientização e combate à violência e ao bullying. Tranquilo? Isso aqui é tranquilo. São muitos detalhes, mas a gente vai fixando. E as questões vão ajudar a gente a guardar mais essas informações. Sobre a carga horária da educação básica. Então, começando pelo ensino fundamental e ensino médio. A carga horária mínima... Ensino fundamental. A carga horária mínima será de 800 horas. E para o ensino médio, no mínimo, 1.000 horas. Distribuída por, no mínimo, 200 dias para os dois, de efetivo trabalho escolar. Excluído, aí a banca vai trocar aqui, ó. Excluído o tempo reservado para o ensino, para os exames finais. Ele vai dizer incluído o tempo reservado aos exames finais. Não. É excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. E a carga horária mínima anual para a educação infantil? Para a educação infantil, mínimo de 800 horas, distribuída por, no mínimo, 200 dias letivos com jornada. Aí a gente vai ver aqui, ó, com jornada diárias mínima de 4 horas, que é o tempo parcial, lembrar disso, né? O mínimo de 4 horas equivale ao tempo parcial, e o mínimo de 7 horas, que equivale ao quê? Ao tempo integral, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Certinho? E a frequência mínima exigida? Vê só. A frequência mínima exigida dos alunos para a educação infantil é de 60% do total de horas. Marquem aqui. E não há reprovação, mas sim acompanhamento do desenvolvimento dessa criança. E aí, como é que vai ficar no final disso? Para a educação infantil, o mínimo de 60% de faltas, mínimo 60% de presença, então só pode faltar quanto? 40%. E no ensino fundamental e médio, o mínimo de presença é de 75%. Certinho? No novo ensino médio, que nem é tão novo mais assim, a carga horária total mínima de 3.000 horas. Se cada ano vai ver, no mínimo, a carga horária não são 1.000 horas, no mínimo, 1.000 horas anuais, então, ao final do curso, no mínimo, ele vai ter participado de quantas horas? No mínimo de 3.000 horas ao final do curso. E como vai se organizar essa carga horária? Por itinerários formativos e a nossa FGB, que é a nossa formação geral básica. Se a questão perguntar como compõe, como se organiza a carga horária do ensino médio, é só lembrar de uma parte com os itinerários formativos e outra parte com a nossa FGB, a formação geral básica. Tranquilo? Agora vamos voltar àquela nota lá dos 30%. A escola deve notificar o conselho tutelar quando o aluno faltar mais de 30% do permitido. O que isso quer dizer? Digamos que os 25% daqui, no mínimo de presença, no ensino fundamental e médio, seja equivalente a 10 faltas. Certo? Então, ele tem que cumprir no mínimo. E os 25% são 10 faltas que ele pode ter durante o ano. Se dessas 10 faltas, ele faltar 30% dessas 10 faltas, o que é que a escola tem que fazer? Deve notificar ao conselho tutelar.
Todo mundo entendeu essa partezinha, essa continha aqui? Tranquilo, posso seguir? Deixa eu olhar aqui o chat. Pronto, então eu vou seguir, certo? O currículo. Os currículos devem ter a Base Nacional Comum, né? A nossa famosa BNCC. E aí, o que é a BNCC? É aquela parte onde todo mundo tem que aprender aquilo que a gente deve oferecer por igual em toda a educação brasileira, em tudo que alcança a educação brasileira. Então, o currículo é composto pela parte comum, que é a nossa BNCC, mais a parte diversificada. Qual a composição do currículo? O currículo se compõe através da BNCC, mais a parte diversificada. Então, na BNCC, a gente vai ter ali o patamar mínimo de aprendizagem, as coisas que devem ser oferecidas, devem ter em todas as escolas no Brasil inteiro, independente da região. E na parte diversificada, o que é que a gente vai ter? As características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Isso aqui é tranquilo, né? Sobre a composição dos currículos. E quanto ao currículo, aquilo que é obrigatório e específico. Vamos lá. A gente tem arte e educação física, que é o quê? Que são obrigatórios em toda a educação básica. Qual é a ressalva que a gente tem? A gente tem a ressalva para educação física. Então, só tem que saber isso aqui. Quem é professor de educação física? Não. A lei deve ser de conhecimento de todos. Então, o que é que a banca vai fazer? Apesar de não ser a sua área, vou colocar uma questãozinha para saber se você sabe. Qual a regra específica da educação física? A educação física é facultativa o quê? A prática. Se é facultativa a prática, a teoria é o quê? Obrigatória. Mas a prática é facultada ao aluno em quais casos? Para aquele que trabalha, para aquela pessoa que trabalha, cumpre jornada de trabalho de no mínimo 6 horas, para aqueles maiores de 30 anos, para as pessoas que têm filho, lá na lei, geralmente eles colocam a letra da lei, vai estar lá, quem tem prole. Prole é filho, certinho? Para aqueles que estão em serviço militar ou similar ao serviço militar, e para aqueles que têm algum problema de saúde. Então, a educação física, a teoria é obrigatória, e a prática é facultativa. Em quais casos? Esses aqui, para aquele que cumpre jornada de trabalho, para aqueles maiores de 30 anos, para aquelas pessoas que têm filho, que é quem tem prole, para quem presta serviço militar ou similar, e para aqueles que têm problemas de saúde, conforme a lei, né? Porque tem uma lei específica só para tratar da questão dos problemas de saúde. Então, falando em problema de saúde, tem que ser o quê? Conforme a lei. O ensino religioso é matrícula o quê? Facultativa para o aluno, mas a oferta tem que ser obrigatória pela escola pública, certo? No ensino fundamental. Então, ensino religioso, matrícula facultativa e oferta obrigatória. Onde? No ensino fundamental, certinho? Agora vocês vão destacar aqui esse artigo. Esse ponto, porque no que trata a história e cultura afro-brasileira e indígena, nós vamos ter um tempinho para fazer uma revisão de alguns documentos relacionados especificamente a essa cultura. Então, a gente já tem que aprender desde aqui que a história e cultura afro-brasileira e indígena, ela é obrigatória no ensino fundamental e médio. Especialmente em quais disciplinas? Arte, literatura e história. Vai passar por todas as disciplinas? Vai passar. Mas especialmente arte, literatura e história. Certo? A língua inglesa, ela é obrigatória a partir do 6º ano. A língua inglesa, ela é obrigatória a partir do 6º ano do ensino fundamental. Certinho? Um acréscimo aqui desse artigo 26. É obrigatório
o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todo o currículo, mas especialmente onde? Arte, literatura e história. No dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência, comemorado o Dia da Consciência Negra, e deve ser incluído onde? No calendário escolar. Ou seja, isso aqui é algo obrigatório. Certo? Nós temos uma lei recente de 2023, a Lei 14.533, que ela alterou a LDB, inserindo o quê? A educação digital. Marquem aí. O que foi que a Lei 14.533 de 2023 incluiu? A educação digital. E, acredite se quiser, é questão muito comum e cobrada em prova. O que? Essas duas assertivas, ó. Que a conectividade dessa educação digital tem que ser uma internet de alta velocidade. A banca vai brincar com isso aqui. A conectividade tem que ser de alta velocidade. A conectividade e a internet tem que ser de alta velocidade. E o letramento digital agora fazem parte do dever do Estado. Certo? E os livros didáticos? Marquem aí. Os livros didáticos e materiais devem ter versões digitais acessível. Então, quando falar da Lei 14.533 de 2023, vai lembrar do quê? Educação digital. O que é que deve ofertar? O Estado uma conectividade, uma internet de alta velocidade e o letramento digital, como dever do Estado. E os livros didáticos e materiais devem ter versões digitais acessíveis. Certinho? Vamos agora aqui dar uma olhadinha nas modalidades de ensino. Como é que as questões gostam de brincar aqui? Vai colocar lá, ABCDE, e vai colocar lá o que é modalidade e o que não é, para tentar confundir a gente. Então, quais são as modalidades de ensino? Que são formas de oferecer educação. Nós temos a nossa EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e prestem atenção nisso aqui, que é para aqueles... E eles devem ter o quê? Uma idade mínima para os exames de conclusão. 15 anos para quem vai concluir o ensino fundamental e a partir de 18 anos para quem vai concluir o ensino médio, tá certo? A educação especial tem que ser transversal a todos os níveis, preferencialmente, onde ela deve acontecer, na rede regular de ensino. Nós temos a educação profissional e tecnológica, a educação do campo. Gosto de deixar umas siglazinhas, fica mais fácil para a gente revisar. Educação profissional e tecnológica. Nós temos a educação indígena, a educação quilombola, a nossa educação à distância. E temos a educação bilíngue, que foi incluída em que ano? Foi incluída em 2021. Então, sobre a educação bilíngue, se eu não me engano, estava na última prova que a gente fez lá de Arapiraca, que a primeira língua da educação bilíngue de surdos deve ser em Libras e a segunda língua tem que ser o português. De que modo? Escrito. Então, falou em educação bilíngue de surdos, primeira língua, Libras, e segunda língua, português, escrito. Aqui pode deixar aqui um ênfase a essa modalidade de educação, porque as bancas adoram cobrar, certo? A seção 6ª da Educação de Jovens e Adultos, no artigo 37 e 38, diz que o EJA é destinado a quem não teve acesso ou continuidade de estudos na idade própria. O que é que a banca vai brincar aqui e dizer que é a idade certa, idade apropriada. E o EJA tenta vencer com esse tipo de preconceito ligado à idade. Então, falou em educação de jovens e adultos,
tem que dizer que é destinado a quem não teve acesso ou continuado de estudos, onde, em que momento da vida, na idade própria, certo? A banca vai brincar aqui. Então, não erre uma questão sobre o EJA. Na educação profissional e tecnológica, nós temos a integração da educação, do trabalho, da ciência e da tecnologia, certo? E sobre a educação superior, que é o nosso outro nível, lembra? O primeiro nível é educação básica e o segundo nível é educação superior. E aí vai trabalhar sobre as finalidades da educação superior, que é o famoso tripé, né, da educação superior: ensino, pesquisa e extensão. Isso aí a gente tem que guardar no coração. E o que é que o ensino superior tem? Autonomia universitária, certo? Sobre a educação especial, como a gente já viu, eu vou repetir mais uma vez: o atendimento educacional especializado, para quem? Para pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, certo? Então, o atendimento educacional especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino. É na rede regular. A banca vai dizer o que é na rede especial de ensino. Não. Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora aqui sobre as incumbências da União, dos estados e dos municípios. Lembrando que o DF, se em seu exercício ele pode se comportar como Estado e deve oferecer aquilo que é próprio e obrigatório do Estado. E quando estiver na posição de município, tem que oferecer aquilo, tem que legislar como município, certo? Então, a União, ela vai coordenar a política nacional e ela tem função o quê? Aí vocês têm que marcar. Função redistributiva e supletiva. A União, cabe à União coordenar a política nacional por meio da sua função redistributiva e supletiva, certo? E os estados? O estado deve ofertar o ensino fundamental com prioridade no ensino médio. E o transporte para os alunos da rede estadual, quem deve oferecer? A própria rede estadual. O transporte escolar, quem deve oferecer? A própria rede estadual. Os municípios vão ter prioridade onde? No ensino fundamental e na educação infantil. E o transporte para estes, o transporte deve ser ofertado pela rede municipal. Ainda que no mesmo bairro você tenha uma escola estadual e uma escola municipal, se os alunos são de uma escola municipal, quem deve oferecer esse transporte? A rede municipal. Certinho? Agora aqui sobre a incumbência dos docentes, dos professores. Lembrem de marcar isso aqui, porque é questão praticamente certa de prova. Porque diz respeito ao exercício da nossa profissão. Então, os docentes devem participar da proposta pedagógica, elaborar seu plano de trabalho, seu plano de aula, deve zelar pela aprendizagem do aluno. Aí o coraçãozinho da gente vai tremer aqui, ó. Deve estabelecer estratégias de recuperação para os de menor rendimento, certo? Quando a banca cobra isso, cobra o quê? A letra da lei. Vai estabelecer estratégias de recuperação para os de menor rendimento. E colaborar com a articulação escola-comunidade. Então, o que é a função dos professores e dos docentes? Participar da proposta pedagógica, da formulação do PPP, elaborar seu plano de trabalho, seu plano de aula, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer essas estratégias de recuperação para aqueles de menor rendimento e colaborar com a articulação escola-comunidade, certo? E os profissionais da educação devem ter formação mínima, nível superior, licenciatura. Qual é a exceção?
para aqueles que exercem a docência na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, que é o ensino fundamental, anos iniciais. Admite-se a formação de nível médio, modalidade normal, magistério, certo? Tem que lembrar dessa exceção. Para aqueles que se formaram no ensino médio normal, magistério, eles podem dar aula para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, certo? E sobre o financiamento da educação, nosso artigo 69. Quanto cada governo deve gastar, no mínimo, com imposto para manutenção e desenvolvimento do ensino? Vejam só, a gente tem a União, o Estado, DF e os municípios. Então, a União é o único número diferente. A União nunca menos de 18%. Então, quanto a União deve investir de imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino? No mínimo, 18%. E o Estado, que é o que sobra? O Estado, o DF e o município, quantos por cento? No mínimo, 25%. Certo? Lembrar que nunca menos, ou seja, no mínimo 18% para a União, Estado, DF e município, no mínimo 25%. Certinho? Agora, sobre a avaliação na educação infantil. Nós temos como acontece a avaliação na educação infantil. Ela é feita por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento. Atenção a isso aqui, ó, sem o objetivo de promoção. Eu só preciso saber quem for fazer concurso para educação infantil e ensino fundamental nos iniciais, não. Porque quando se trata de LDB, deve alcançar esse conhecimento a todos os professores. E quando é que isso aqui vai cobrar para as outras áreas, matemática, português, geografia, história e biologia? Quando for uma questão de verdadeiro ou falso. Ele vai colocar lá, porque ele entende que você deve ter uma visão, uma noção global geral da BNCC, além da LDB, além da sua especificidade. Então, a avaliação da educação infantil é feita por acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem o objetivo de promoção. Ou seja, não vai ter reprovação, mesmo que para o acesso ao ensino fundamental. E no ensino fundamental e no ensino médio? Isso aqui também a gente tem que guardar no coração. A avaliação ela é contínua e cumulativa. No ensino fundamental e médio, como deve acontecer a avaliação? Ela deve acontecer de maneira contínua e cumulativa. Prevalecendo o quê? Os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O que é que a banca vai trocar? Vai jogar o quantitativo para cá e o qualitativo para cá. Então, não esqueça que os aspectos qualitativos devem estar sobre os quantitativos. Então, na educação infantil, a avaliação ela é feita por meio do acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem objetivo de promoção. E no ensino médio e no ensino fundamental, a avaliação ela é o quê? Contínua, cumulativa, e o que é que deve prevalecer? Os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Certinho? Quem está com o material aí, ou está com o seu caderno, eu deixei esse espaçozinho aqui em branco, não foi? Então, eu vou acrescentar aqui também mais uma coisinha, tá certo? Que é sobre a competência, o que compete a quem? Ao poder público. Não poderia deixar de colocar, por quê? Porque é questão certa de prova. As provas gostam de cobrar o dever de cada ente, certo? Então, poder público. Compete ao poder público o quê? Dando para ver direitinho, né? Recensear. Anualmente. Quem? Crianças e adolescentes
em idade escolar, certo? Mas quem? Jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade própria, certo? E o que é que ele deve fazer, o poder público? Deve fazer chamada pública deve zelar pela frequência dos alunos diante da escola, juntamente com quem? Deve zelar pela frequência do poder público, juntamente com quem? Com os pais ou responsáveis, certo? O que também deve fazer o poder público? Deve divulgar uma lista de espera por vagas na educação básica. Mas o quê? Além de divulgar essas vagas, tem que divulgar também os critérios. Os critérios dessa lista. Certo? Aí ele diz que deve acontecer como os critérios dessa lista, quando for divulgar, publicar? Deve acontecer por ordem de colocação. Então, é obrigatório. E por unidade escolar. Obrigatoriamente, não. Sempre que possível. Certo, pessoal? Então, o que é competência do poder público? Recensear anualmente crianças e adolescentes em idade escolar, mas os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. E deve fazer o quê? Deve fazer-lhes chamada pública, zelar pela frequência juntamente dos pais responsáveis, divulgar a lista de espera por vagas na educação básica, divulgando também os critérios dessa lista, a ordem de colocação que é obrigatória e por unidade escolar, sempre que possível. Certinho? Só mais uma coisa. O poder público também fará o quê? Deve assegurar o acesso ao ensino obrigatório. Então, primeiramente, vou colocar aqui, viu? Então, primeiramente, o poder público deve assegurar o acesso ao ensino obrigatório. E em seguida, tá dando para ver aí, né? E em seguida, aos demais níveis e modalidades de ensino, certinho? Então, o poder público deve, primeiramente, assegurar o acesso ao ensino obrigatório e, em seguida, aos demais níveis e modalidades de ensino. Certo, minha gente? Alguma dúvida quanto a isso? Então, deixa aí marcado, porque é uma coisa que vocês têm que saber também na ponta da língua, viu? É questão comum de prova perguntar aquilo que é o que é incumbência da União, o que é incumbência do Estado,
o que é incumbência do município e o que é dever e obrigação do poder público. Certinho? E só mais uma coisa. Quanto ao calendário escolar. O calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades locais, climáticas e econômicas. Sem reduzir o número de horas letivas. Ou seja, se uma escola que está em uma região que tem dificuldade, tem algo muito particular, que diz respeito ao local, a uma questão climática ou econômica, pode se adequar ao calendário escolar? Pode se adequar. Mas o que não pode fazer, ele não pode reduzir o número de horas letivas. Certo, pessoal? Então, a gente termina a nossa parte de teoria de LDB. Tranquilo? Vamos agora responder as questões para a gente fixar melhor o que a gente viu até aqui. Tranquilo? Eu vou só pegar um copo com água rapidinho e a gente já dá seguimento, certo? 2 minutinhos. Voltei. Andressa está por aqui também hoje, vai fazer parte da nossa revisão. Lembrando que domingo a gente vai ver conhecimentos gerais e atualidades, viu? Tanto o grupo de português, quanto quem já fez a inscrição para a revisão. Certo? Então, vamos continuar. Vamos agora responder algumas questões de LDB. Então, de acordo com a LDB, analise os itens abaixo e, após, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O que é que ele está dizendo na 1? Que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É isso mesmo? A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social? Podem participar, viu, minha gente? Quando a gente estiver respondendo as questões, fiquem à vontade. Certo? Certo, né? É isso que está lá na lei. Que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Certinho? A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve preferencialmente por meio do ensino em instituições próprias. E aí?
A 2 está correta. Que é LDB Disciplina Educação Escolar, a gente sabe, né? Isso mesmo. É, exatamente. Mas não preferencialmente em instituições próprias, né? Qual é o princípio que a gente viu? A coexistência de instituições públicas e privadas. Gabarito, letra C. As questões de Advise sobre LDB não tem muito ao que a gente recorrer. Ou a gente sabe, ou a gente não sabe. Por isso que a gente tem que, de vez em quando, até quando a gente estiver na nossa semana de revisão, dar uma lidinha. Por quê? São muitos detalhes que a gente vai absorvendo ao longo. Então, alternativa, letra C. Segunda questão. A LDB, em seu artigo 2º, versa que a educação, dever da família e do... Ele quer saber. Inspirada nos princípios de liberdade e nos de solidariedade humana. Tem por o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A questão da LDB não vai ter muita novidade. Quando a pessoa que está fazendo a questão lá está com preguiça, é o quê? É letra da lei. Aí, isso aqui a Divise adora fazer. Ctrl+C, Ctrl+V e complete. Então, como é que a gente pode completar aqui? A LDB, em seu artigo 2º, versa que a educação, dever da família e do Estado. Isso mesmo, Andressa, do Estado. A gente já olha para a questão que dá para matar aqui, né? 3 alternativas. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, que tem por objetivo ou finalidade? E aí? Que tem por objetivo, que tem por finalidade, né, minha gente? Não é isso que está lá na letra da lei, é só vocês olharem aí no comecinho do material de vocês. Que a LDB, em seu artigo 2º, versa aqui, educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Certo? Então, letra E. Vamos para a próxima. De acordo com o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Lembram que são aqueles 13 princípios, 14, que eu listei para você. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Tem isso lá na lei? Tem, né? Que é a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. E divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 2. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e DF. Tem isso lá na lei? Tem isso lá na lei. Certo? 3. É princípio garantia de padrão de qualidade? É princípio, não é? Então, a gente também tem essa como correta. E a 4. Garantia do direito de acesso à informação públicas e privadas sobre a gestão da educação. Isso aqui é um princípio? Não, né? A questão está perguntando o quê? Quais são os princípios que estão lá na LDB? Isso aqui não é um princípio. Certo? Então, alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. Tranquilo? Quarta questão. O artigo 4º da LDB define os deveres do Estado em relação à educação escolar pública. Julgue as seguintes afirmações como verdadeira ou falsa.
Eu vou deixar vocês responderem essa, viu? Podem participar, minha gente. A hora de errar é aqui. Educação digital. Com garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas de educação básica e superior, a internet em alta velocidade adequada para o uso pedagógico. Tá certo essa questão? É verdadeiro ou falso essa? A gente acabou de ver, não foi educação digital? Certo. Mais alguém? Vejam só aqui a questão, viu? O artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases define os deveres do Estado em relação à educação escolar pública. E a questão está dizendo, educação digital com garantia de conectividade em todas as instituições públicas e privadas de educação básica e superior à internet de alta velocidade, adequado ao uso pedagógico. Tá falso? Porque a internet de alta velocidade a escola deve ofertar. Mas o Estado, ele é obrigado. É dever dele onde? Na escola pública. Na escola privada, eles têm que fornecer isso que a lei está pedindo, que ofereça a internet de alta velocidade, que garanta uma conectividade. Entendeu, Matheus? Por que essa é falsa? Porque a gente está aqui quanto ao dever do Estado. 2. O Estado tem a obrigação de garantir uma vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próximo da residência. Até aqui está certo? De cada criança a partir do momento em que completar 5 anos de idade. Educação básica obrigatória inicia, já respondeu, é isso mesmo. Inicia aos 4 anos, aos 17 anos, não é isso? Então aqui deixa falso. Tá vendo como a questão pega tudo que a gente já viu aqui, como a divisa pega tudo que a gente já viu aqui jogando. Pode falar, Matheus. Boa noite, Robin. Boa noite. Essa questão eu vi que estava errada por conta da idade, mas eu pensei que essa questão da obrigatoriedade dessa vaga aí, o Estado tem mesmo que fazer isso? Tem que Tem garantir a vaga para aquele aluno ali? Tem que garantir a vaga para aquele aluno mais próximo da sua residência. A gente até viu. Pronto, Matheus, aí no material, lá no artigo 4º, ele diz que o Estado é obrigado a garantir a educação infantil de 0 a 3 anos. Ele é obrigado a ofertar. O que é obrigatório é a pré-escola. E é obrigação do governo conceder uma vaga na escola mais próxima de sua residência a partir do dia que o aluno completar 4 anos de idade. Aí isso é uma especificidade do artigo 4º da LDB. Viu? A LDB é gigantesca, né, minha gente? A gente fez um resumão aqui, mas assim, é um mundo de coisas. Por isso que a gente tem que estar sempre dando uma olhadinha. Mas ele prevê isso lá como dever do Estado. O Estado deve garantir. Então a gente já tem aqui 2 falsas, né? Se a gente ficasse na dúvida, Matheus, dava para a gente matar aqui, não era? De qualquer maneira. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura, ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Nós vimos isso aqui? Não, mas é isso aqui que está lá na lei, exatamente. Então, assim, para não ficar tão extenso o material, algumas questões eu trago para a gente complementar. E quando for verdadeiro ou falso, aquilo que for verdadeiro, provavelmente eu não dei na teoria. E a gente vê aqui nas questões. Isso mesmo, Andressa. Verdadeiro. Então, tranquilo essa daqui, né? Aí a gente tem que prestar atenção numa questão dessa, verdadeiro ou falso, o que ele quer especificamente para a gente não errar. Então, FFV, letra A, né? Isso. Quinta questão. Sobre o direito à educação e o dever de educar, referendado na LDB vigente, é correto afirmar que
O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo. Por isso, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída podem acionar o poder público para exigi-lo. Certo essa questão? Está correta essa questão, minha gente? O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo? E aí? Ele quer correta. Essa aqui está correta? Não, né? Pegadinha. A educação básica obrigatória, né? O acesso à educação. A educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Tá estranho. Por isso que quando você chegar em fundamento da educação, não façam rápido, porque em casa eu faço em 1 hora uma prova da Divise. Mas assim, é porque em casa eu posso errar, né? Mas na hora da prova, achou estranho, Andressa já bota aqui assim, ó. Vou ler as outras. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá divulgar, opcionalmente, a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar. E aí essa, certa? A gente acabou de ver, né? Não, opcionalmente não. Porque aqui ele está falando do quê? Do poder público. O poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório e, em seguida, os demais níveis de modalidade. É revisando. O que é que o poder público tem que fazer? Exatamente, é obrigatório. Não é opcional. Então, assim, na questão botou lá, é opcional, é uma possibilidade. Aí, minha gente, marca, porque é uma palavra que provavelmente pode deixar a questão estranha, né? Como disse a Andressa. Aí, na C, garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parceria com a organização internacional. E aí? A LDB deve garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizada por ele ou em parceria com a organização internacional. Vamos colocar a interrogação. O Matheus está dizendo que é errado. O que, é que você acha, Andressa? É errado? Régia, Josen. Podem interagir, viu, minha gente? Fiquem à vontade. Acho que está errada, né? Beleza. Vamos ver aqui. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear semestralmente a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. Certo a letra D, minha gente? Certo, pessoal? É errado, porque não é semestralmente, é anualmente. E agora? Minha gente, foi maldade da Divise, viu? Isso daqui é a inclusão recente da LDB, olha. Eu achei estranho quando falou esse negócio, em parceria com a organização internacional, quando eu estava respondendo. Aí eu disse, meu Deus, eu fui eliminando as outras pelas palavras, eu fiz, ou vai ser anulado ou essa questão. Aí eu fui para onde? Para minha Gemini Plus, né? Que é mais rápido a pessoa pesquisar lá na Gemini do que a pessoa ler o documento todinho e ver os documentos recentes. Isso daqui tá lá na LDB. Viu que ele brincou, por mais que... Pode falar. Lendo rápido, cai mesmo nessa pegadinha, né? Porque Cai, pô. quando você estava lendo semestralmente, eu falei, epa, não, é todo ano que acontece, né? O recenseamento. Bicho, velho, as provas que eu tenho aqui, eu vou imprimindo, porque eu gosto, ainda mais quando eu for fazer, estou organizando o aulão de revisão, aí eu vou vendo, aí as questões que eu precisei demorar mais um pouquinho, essas questões bandidinhas, né, Andressa?
tipo assim, eu fico pensando assim, qual é o mecanismo da banca? Veja só, ela colocou palavras erradas, que não tá isso na lei, e colocou uma novidade que a gente não viu. Eu vim ver isso aqui a primeira vez nessa questão. Aí, se ficou na dúvida, vá para outra. E tenta eliminar por alguma palavra, porque nas questões de LDB, a Divise vai brincar com a gente, viu? E a gente tem que fechar fundamentos da educação, viu? Porque não vale muito, mas também a galera possivelmente vai acertar ali uns 70%, 80% no mínimo das 10. Beleza, minha gente? Então aqui, ó, coloca um coração, que é um tipo de questão boa para a gente rever, para quando a gente for revisar, porque aguça melhor o nosso olhar, tá certo? Até porque ele trouxe letra da lei e só mudou o quê? Algumas palavras, não foi? Então vamos para a próxima, quinta questão. A LDB estabelece as diretrizes para a organização da educação no Brasil. Entre suas disposições, a LDB busca garantir o quê? O direito à educação de qualidade, o respeito à diversidade, promovendo a equidade e o desenvolvimento integral dos alunos. Beleza. Sobre o assunto, julgue V para verdadeiras e F para falsas. Vamos lá. Aqui é o estilo, aqui é banca de divise, viu, minha gente? A banca de divise vai cobrar, na parte de legislação, é verdadeiro ou falso. O artigo 7º-A da LDB garante que os alunos podem solicitar, com base em sua crença religiosa, a reposição de provas ou aulas sem prejuízo acadêmico. Isso aqui é certo ou errado? Verdadeiro, exatamente. Isso aqui é verdadeiro, viu, minha gente? As atividades alternativas, previstas no artigo 7º-A, não substituem a obrigação original e, por isso, o aluno que faltar por motivo religioso será considerado ausente. Não, né? Essa aqui está desdizendo a primeira, né, praticamente. Então, essa aqui está verdadeira, essa aqui está falsa. O cumprimento das atividades alternativas substitui a obrigação original, inclusive regularizando a frequência do aluno no dia da ausência. Verdadeiro. É isso que está na lei. Na lei. A gente viu lá, isso esmiuçado na teoria, não. Então, já coloca aqui, ó, um coração na quinta, porque é importante que a gente dê uma revisada. Revisar como? Fixando as alternativas verdadeiras. Tá certo? VFV. VFV. Seguir, viu? Sexta questão. De acordo com a LDB, a Lei 939496 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Analise os trechos a seguir. Os sistemas de ensino compreendem as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Aí vamos olhar lá para o comando da questão. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos trechos acima. Ou seja, está falando das entidades aqui, né? Nesse caso é municipal, né? Nesse caso é municipal, isso mesmo. Aos sistemas municipais, vou botar só um M aqui, viu? De ensino compreende as instituições de ensino infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Isso é responsabilidade de quem? Do município, viu, minha gente? Aqui é uma novidade para a gente também, certo? O sistema de ensino compreende os órgãos federais de educação. Essa aí foi dada, né? Federal, né? Órgãos federais é sistema federal. Então, a gente olhando aqui, se fosse aqui, ó, a gente já mataria a B, mataria A, e a gente já mataria C. Quando for uma questão assim de completo, minha gente, tem certeza naquela alternativa, já vão eliminando para facilitar a vida de vocês. Os sistemas de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada. E aí, dos municípios ou do Distrito Federal? Os municípios, né?
Aqui é o Estado e o DF. Por quê, Matheus? Porque ele está falando... É assim, ó. O município vai ficar responsável de fazer a fiscalização na educação infantil da escola privada. Vou apagar aqui, viu? O Estado vai ficar responsável em fiscalizar, ver se a lei está sendo aplicada, as leis nacionais, nas escolas de ensino fundamental da privada. Então, é a letra E. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada. Tu achou que era a letra D também, Andressa? Mas não é, viu? Da instituição privada de educação infantil, quem tem a obrigação de fiscalizar, ver se está andando tudo direitinho, se está de acordo com a BNCC, com a LDB, as leis obrigatórias de educação nacional, é o município. Das escolas de ensino fundamental privada, quem tem que fiscalizar isso é o Estado. É assim que funciona. Certo? É bom que é uma novidade aqui também, né? Porque a gente vai se desfazendo da dúvida e a gente vai entendendo. No caso, o ensino fundamental e o ensino médio, de iniciativa do Estado. É, do Estado. Mas a questão não colocou ensino médio. Aí não torna ela errada, não. Viu? Certo. Aí é isso, a regrinha. Porque você poderia pensar, né, analisando a questão, mas não colocou ensino médio. Mas como ele não excluiu também o ensino médio, ele só não colocou, ele omitiu, então a resposta certa é a letra E, dos estados ou do Distrito Federal. Viu? Que aí a gente já fica antenado que o ensino médio também é competência do Estado, né? É isso mesmo, que é competência do Estado. Certo? O artigo 27 da LDB define que o controle da frequência dos níveis fundamental e médio... Oxe, mas tu não disse que está lá na lei que nível é educação básica e nível superior? Está lá na lei. Então, eu poderia anular essa questão porque ele disse que ele classificou o nível, o fundamental e o médio como nível, não. E, infelizmente, pode usar essa linguagem também. Algumas bancas usam. Então, assim, não se confundam nisso, tá certo? Então, o artigo 24 da LDB define que o controle da frequência nos níveis fundamental e médio da educação básica, né? Que lá na lei está dizendo que é o quê? Isso aqui? Etapas, né? Fica a cargo da escola, conforme disposto em seu e nas normas do respectivo sistema de ensino. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. E aí, vocês marcariam o quê? É uma questão nem fácil nem difícil, é uma questão média, que você tem que ver aqui você tem que procurar alguma palavra que bata com essa coisa mais assim, mais rígida, né? Quando ele fala aqui, ó, as normas. Aí aqui ele mata a questão, que é regimento. Então, no artigo 24 da LDB, define que o controle de frequência da educação básica fica a cargo da escola, conforme disposto em seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Tá certo? Tranquilo, né, essa questão? É assim, não façam correndo, para não correr o risco de errar. Oitava questão. Em relação ao repasse dos recursos financeiros, segundo a LDB, que é a LDB, né? Os estados, o DF e os municípios aplicarão ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas na manutenção e desenvolvimento do ensino público. E aí, ele está falando do estado, do DF e do município. Vocês lembram? Quanto que vai ser aplicado na educação? Não pode ser menos do que 25, né? Exatamente.
aplicarão União nunca 18. nunca menos que 25%. E a União, nunca menos que 18%. Certo? Letra C. Aqui também é uma questão. Se você não sabe, você não vai saber marcar. Se você nunca viu isso, porque é um dado assim numérico, né? Então, assim, não tem muito o que fazer aqui. Então, lembre-se, a União, a maiorona, está doando menos, né? Entre aspas. O Estado, o DF e o município, nunca menor que 25%. Certo? Oxi, pulei da oitava para a décima, foi, ó, esqueci de botar uma questão, minha gente, me perdoe aí, viu? Conforme a literalidade da Lei 9394 de 96, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa correta que completa as lacunas, respectivamente. Então, vou deixar vocês responderem essa para a gente encerrar, tá certo? Dê uma olhadinha aí. Vamos lá, Régia. Maíra tá tão caladinha hoje. Josefa Cícera também. E aí? Caiu na prova, lá no dia 11 de janeiro, essa questão. Respondam na Vera. Tipo assim, não posso errar. Qual alternativa vocês marcariam? Vamos lá. Andressa falou que marcaria a letra A. Certo. Matheus, Régia. Josi. Alguém vai votar na letra A também ou vai marcar uma diferente? Se cada um marcar uma, pelo menos alguém acerta. E aí, Matheus? Matheus B. Oi. Régia C. Vamos ver. A educação, com foco no e no ensino de programação e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Aí a alternativa A, o primeiro bloco ele diz básica, digital, digital, superior, superior. Ó, falou de programação. Lembra que a gente viu lá que a educação digital foi incluída? Então, aqui, quando ele fala, ele está falando, como ele está falando de competências digitais, é especificamente da parte digital. Então, aqui é educação digital, viu? Aí a gente já consegue matar duas questões, né?
Para quem é de letras, o que é que você quer que o aluno obtenha, que também está lá na LDB? Um letramento linguístico, que ele tenha uma capacidade plena para leitura, alfabetização, não é isso? Então, veja só. A educação digital com foco em quê? No ensino básico ou no letramento digital? E no ensino de quê? De habilidades ou de computação? Viu que... Vamos deixar aqui, esse daqui, vamos deixar esse aqui. E agora, para eu saber se é habilidade ou computação? Porque aqui você viu que eles... Olha como a banca foi maldosa. Letra da lei. Letra da lei a gente sabe que tem que ir com cuidado, né? Veja só, aí ele fez e no ensino de alguma coisa e programação. Meio que ele está descrevendo as especificidades do que vai ser aprendido ali, né? Então, vai ser aprendido habilidades ou computação? Você aprendeu o quê? Computação, ó. Porque você viu, ó. E no ensino de computação, programação e o que mais? Algo sensorial ou algo robótico? Algo robótico. Então, como ficaria aqui, ó? Na literalidade da lei, preencha as lacunas. A educação digital, com foco no letramento, para quem fez PND, caiu muito o letramento, né, de cada área, letramento digital, letramento de história, letramento de linguística, letramento... Então, na educação digital, a gente está complementando a parte da educação digital lá, lembra? Que algumas coisas eu deixei para a gente ver nas questões e a gente já fica mais esperto. Então, a educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação e robótica. E outras competências digitais será a componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a alternativa certa aqui é a letra C, viu? Essa questão trouxe uma informação nova para a gente também, né? Para a gente complementar essa parte dessa novidade da educação digital. E por que eu coloquei? Porque eu percebi que as bancas estão cobrando muito, principalmente para que a cultura digital seja alcançada em todas as etapas. Principalmente quem está ali já saindo, né? Que não teve esse tempo todinho, porque a gente tem uma geração que já está nascendo nesse mundo digital. Beleza, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Andressa, seja bem-vinda, viu? Vamos nos encontrar amanhã à tarde, a partir das 16h50. A gente vai responder 2 provas de português da Divise. Amanhã eu tenho aula com a minha turma de português. Aí eu vou dar um assunto rapidinho que eu preciso terminar com eles, de 4 horas. Então, ali, 4h50 já tenho terminado, e aí eu coloco vocês para responder as questões. Tá certo? E no domingo, não esqueçam, à tarde, a gente vai ter o quê? Conhecimentos gerais e atualidades. Todas as nossas aulas ficam gravadas. Beleza? Então, a gente se encontra semana que vem para ver alguma coisa mais de legislação. E eu quero acrescentar também a parte da teoria construtivista, porque todas as provas têm uma questão de construtivismo e a gente não pode errar. Pode falar, viu, Andressa? Amanhã, a partir de que horas? Amanhã a partir das 4h45. Porque amanhã eu começo de 4 horas, eu tenho uma turma só de português. Aí eu faço o curso de português com eles. Então, é amanhã, quando eu vou terminar o assunto com eles, e quando for umas 4h40 ali, já vai ficar disponível para vocês entrarem, para a gente responder as questões juntos, tanto a turma de português quanto vocês. Porque a gente já vai treinando para a prova, né? E na revisão final, a gente vai mais com sangue no olho. Viu? Então é isso. Minha gente, boa noite, viu? No domingo, Robinho, vai ser que horas? Boa noite. 2h30 da tarde. Quem não puder participar vai ficar gravado, viu? Eu vou mandar a programação para vocês e o material daqui a pouquinho, tá certo? Tchau, minha gente. Até a próxima. Tchau, Robinho. Boa noite. Boa.